Fala pessoas, tudo jóia? Bom, hoje eu vou falar de um gene mega interessante. Se você é aquele entusiasta, né, da criação de aves que quer saber como é que o laceado da sedosa é feito, como é que aquela bolinha da hamburguesa acontece, um dobro laceado, né, de algumas bramas e tal, esse vídeo aqui foi feito para você. Aqui você vai entender qual o efeito desse gene, do pater e como é usado, geneticamente utilizado esse gene, para a gente conseguir 1 milhão de variações de outras coisas, tá legal? Bom, quando a gente está ali tentando entender de genética, quando a gente está tentando descobrir, a gente olha aqui para essas aves, né? E pensa, pô, são genes diferentes, o padrão é diferente, então a genética é totalmente diferente. Quando a gente estuda genética, e é por isso que eu estou trazendo vídeos aqui bem divididos em um gene ou dois genes por vídeo, a gente vai ver que todas essas aves têm uma característica, que é esse gene PG aqui que eu falei para vocês, do pater gene. Pater gene significa gene de padrão, padrão de desenho, né? Um padrão é o que quebra aquela estrutura única das penas e permite que uma ave ela possa ter diferentes configurações, diferentes desenhos numa única pena. Então, eu vou mostrar aqui imagens de penas, né? Mas a gente vai ver que uma única pena a gente tem essas diferenças aqui de padrão, tá legal? Como é que eu sei isso? Eu preciso lembrar, e aí a gente tem que ter a genética lá na cabeça, que a galinha selvagem, galos, eles produzem uma pena de uma única cor. Então, eu já falei isso em vídeos passados. Ou a pena é toda preta, ou a pena é toda marrom, ou a pena é toda branca. Esse é o padrão, certo? Há outros genes que não vêm ao caso aqui, mas que permite que uma pena marrom tenha um lado marrom, outro lado preto. É muito comum no Rhode Island ou na New Hampshire, tá certo? Tá ok? Mas enfim, não precisa entrar nesse detalhe aqui. Se você der um zoom, pegar aí galinha selvagem, galos, que é o nome, ou banquiva para quem preferir, e der um zoom, eu vou mostrar uma outra galinha, a gente vai ver que essas penas têm um pequeno desenhozinho, tá? Não é do pater e é o padrão da galinha selvagem. Então, na galinha selvagem, a gente vai ver o galo com penas todas semelhantes e a galinha com penas iguais, mas com esse desenho. Só que nenhuma delas tem padrões diferentes. E aí é a hora que entra o nosso gene, certo? O que que esse gene faz? O que que o pater gene faz? Ele altera a estrutura, a divisão de eumelanina, feomelanina ou ausência de melanina na pena de uma forma diferente do padrão primário. Então, o padrão primário, eu já falei aqui em uns vídeos mais na frente, vou falar de novo detalhadamente cada um desses 5 genes, tá? O que que o padrão primário faz? Ele distribui a feomelanina, que é o marrom, e a eumelanina no corpo da ave como um todo. Então, vamos deixar de lado essa galinha marronzinha que está para baixo aqui, tá? Depois eu explico por que eu vou deixar ela de lado. Vamos olhar essas 4 aqui em cima. Essa mais clarinha da ponta, a gente começar desse lado aqui, né? A gente começar da ponta aqui, ela é uma trigo. A trigo, o gene trigo, ele é aquele pintinho que nasce todo branquinho. Então é um animal que vai ter pouca eumelanina, tá? Vai ter, mas é pouca eumelanina e mais a feomelanina. Isso na linha dourada, né? Na linha prata ela vai ser branca, tá? Se a gente adiciona um pouquinho mais, vou pegar só os 4, tá? Esquece essa galinha marrom maior aqui, tá? Se a gente adiciona um pouquinho mais de eumelanina, de preto, a gente vai ter a selvagem, tá? Selvagem, foi um termo que foi escolhido para dar o nome dessa série de genes, tá? Que dá esse padrão mais parecido com a galinha, ou que é o gene que a galinha tem, que é aquele pitinho que nasce com 2 listrinhas nas costas. Como é que eu identifico isso na maior parte das galinhas? O peito dela tem essa tonalidade de salmão. Então, perdi o pintinho, não marquei. Como é que eu sei se a galinha ela é selvagem ou não? Ela tem um peito salmão. Só esse gene dá esse peito salmão, essa cor mais salmão para a galinha, tá? Que é uma variação da feomelanina. Coloca um pouco mais de eumelanina nessa história. Tem a Birchen, que é a terceira galinha.
E aí, se eu colocar um pouco mais de melanina, eu tenho Extended Black, que é a última galinha. Aí vocês vão perguntar, Ricardo, mas Extended Black não é todo preto? Não, tá? Eu vou gravar um vídeo para frente, daqui uns 3, 4 vídeos, onde eu vou falar dos melanizadores, ok? E dos diluidores também. Melanizador é aquele gene que aumenta a quantidade de melanina. No segundo gene no segundo vídeo desse gene, do patogene, eu vou falar de melanizador, depois eu explico melhor, tá certo? Então, isso é o padrão primário. Por que eu tirei essa galinha marrom da história? Porque, em termos de eumelanina, ela está no meio, entre a selvagem e a birche. Só que, em termos de genética, ela está entre a trigo e a selvagem. Então, para não confundir, eu tirei ela da história e aqui nessas 4 a gente tem da questão de dominância. Então, se eu tenho o Extended Black junto com a trigo, vai prevalecer o Extended Black. Se eu tenho a selvagem com a trigo, vai permanecer o selvagem. Se eu tenho selvagem com o bicho, vai permanecer o bicho e tal. Então, tiro o print aqui e aí vocês sabem que geneticamente é essa ordem, a Brown tá no meio. Tá? Promessa tá feita aqui, eu vou gravar um vídeo melhor falando do padrão primário, porque é extremamente importante para a gente ter aquela ave perfeita. Às vezes a gente faz outros genes para ter aquele padrão, mas peca no padrão primário e aí a ave fica feia, não fica tão bonita assim, tá legal? Segura aí, se inscreva no canal, que vocês vão ver mais vídeos sobre isso, tá? Então vamos lá. O padrão primário, ele sofre influência de outros genes. Então, se eu coloco, por exemplo, Colúmbia, o que vai acontecer? Ele vai pegar o melanina e vai jogar, no caso do galo aqui da esquerda do vídeo, ele vai jogar pescoço, cauda e ponta da asa. Se for um animal que tem pena no pé, ele joga também para as patas, porque está jogando para as extremidades. Se eu colocar o Dark Brown ele deixa o rabo preto, a cauda preta e o resto da ave fica claro, né? Ou marrom ou branco, aí vai depender se é uma ave gold ou se é uma ave silver prata. Legal? Beleza, então. O padrão primário faz isso. Só que o padrão primário ele pode sofrer uma influência da configuração da pena por outros genes, como o barrado ou o molted, tá? Os dois aqui, tá certo? Lembra que o molted tem diversas variações. Ok, altera o padrão primário, altera a pena, mas não é padrão secundário. Isso a gente precisa diferenciar, tá legal? Tá interferindo a distribuição de eumelanina na pena, mas não é padrão secundário. A gente não consegue fazer outros desenhos e tem muita dificuldade de controlar como é que vai ser esses desenhos, diferente do patogênio, ok? Beleza. Então, o padrão primário está aí. E o padrão secundário, Ricardo? Padrão secundário é todas essas peninhas que estão aqui, está invertido, debaixo do nome padrão secundário. Esse quadro branco maior, ele mostra diferentes tipos de penas que tem. Macho, da fêmea, barrado, molted, laceado simples, etc. Tá? Então, a gente tem diversos genes que causam aí diversas alterações na pena. Entretanto, somente o gene PG ele tem essa capacidade de fazer essas alterações. Então, a primeira penazinha em cima, não sei se eu consigo mostrar com o mouse, mas essa primeira penazinha aqui em cima, ela não é do PG. Ela tem um padrão, ok? Ela tem um padrão ali de desenho na pena, mas ela é aquela pena selvagem da galinha selvagem. Eu vou mostrar uma galinha com esse gene aqui um pouco maior, certo? Para baixo, tá? A gente tem essa segunda pena, que é a pincelada ou desenhada, que é o PG sozinho, sem influência de outro gene. Para baixo, a gente segue o laceado duplo, laceado simples, o Spangle e o barrado autossomal, que é diferente do carijão, tá certo? E eu vou falar para vocês, não exatamente neste vídeo, eu preciso que vocês entendam, tem mais informação, não sai agora, tá? Já pode dar o like, mas não sai ainda. Mas no segundo vídeo vocês vão ver como é que a gente constrói essas coisas, tá legal? Então vamos lá aqui, deixa eu mostrar uma galinha para vocês. Olha que galinha linda, né? Espetacular essa galinha. Essa galinha, ela tem um monte de gene, tá? Mas ela não tem o gene PG. E ela tem, olha, veja se vocês conseguem perceber. Ela tem o gene, primeiro, ela é uma selvagem, porque a gente nota que o peito dela tem uma coloração diferente. Isso é tanto do vermelho autossomal, eu vou falar depois desse gene, mas é do salmão, ok?
E ela tem ali, se você der um zoom aí, você vai ver que a pena dela é desenhada, mas não é um padrão, tá? Ela é o gene selvagem da galinha. Muito comum a gente ver galinha com esse tipo de desenho. E aí, Ricardo, então é o gene padrão? Não. O gene padrão eu vou mostrar mais na frente, possivelmente no segundo vídeo, tá legal? Então, beleza. Gravei aqui, eu já sei que toda pena que tiver o desenho é PG, com exceção dessa. Tá joia? Então, quando eu falar padrão de pena, desenho de pena, alguma coisa na pena, vocês estão pensando no PG, mas vocês sabem que esse padrão é o que está fora, é a exceção que valida a regra, tá? E aí, se eu coloco outros genes específicos, eu vou dizer quais genes, eu consigo ter um laceado duplo, que é no caso aqui, esse aqui é um Yandotte, Panta, né? Mas é o mesmo da Seabright. Eu consigo ter um laceado, eu falei duplo, mas é simples, tá? A galinha prata aqui da minha esquerda, ela é um laceado simples, tá? Então, Yandotte, Seabright tem um laceado simples. Se eu coloco outros genes, eu tenho um laceado duplo, que é essa dourada aqui. Também é uma Yandotte. Essa cor aqui, algumas, não todas, né? Porque cada raça tem um nome diferente. Mas esse padrão aqui é muito chamado de perdiz, tá? Que em inglês é o partridge. Então, ele dá esse laceado duplo, certo? O Yandotte tem demais. Brahma tem bastante também. A gente tem outras raças que tem esse padrão. E, a depender dos outros genes, eu consigo também ter aí, aqui um laceado simples de novo, né? Mas eu consigo ter a hamburguesa, que talvez seja aquele gene que mais dá curiosidade de como fazer. Porque o animal todo de uma cor só, pode ser dourado, pode ser prata, mas toda a cor só e uma bolinha redondinha na pena. Isso aí realmente dá um padrão. E eu vou fazer uma promessa que eu vou cumprir no próximo vídeo. Dá para fazer esse padrão de hamburguesa usando uma Yandotte e uma galinha qualquer como essa de postura como uma Embrapa 51. Hã? Nunca imaginou isso, né? Então, o que vocês vão fazer aqui? Aguarde o próximo vídeo, vai ser na sequência, tá bom? Daqui uns 2 dias. E dependendo de quando você está assistindo, o vídeo já foi lançado. E aí vocês vão ver que seguir o canal faz com que vocês descubram coisas que canal nenhum fala aqui na internet, tá legal? Então siga a gente, fique gravado, tenha isso em mente. Quando vocês ouvirem alguém falando, hamburguesa é só fazer esse gene, saibam que foi o Dornas que ensinou, tá legal? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.